Vamos lá, então. Minha amiga Paulinha está lá em Zaragoza acompanhando a gente também, perguntando aqui ao Zé Antônio se não seria hora já de colocar em prática aquela sua ideia de ter eleição para ministro do Supremo Tribunal Federal ou ter tempo determinado aproveitando mais uma troca. O Lula teria coragem de fazer isso? E aí, José? Tem nem perigo. Respondendo aqui a amiga, eu tenho uma solução que eu já dei essa solução para alguns congressistas, já dei para senador, já dei para deputado federal, mas ele diz, ei, rapaz, ninguém tem coragem de bulir nisso, não. Eu dei uma sugestão. Olha, um dos problemas que tem no Supremo Tribunal Federal são aqueles ministros que vão para lá com pouca idade, às vezes com idade suficiente para ainda combinar com a mulher, para ter um outro filho, para dar tempo ao menino estudar, se formar em direito e ficar rico, aproveitando a influência do pai como ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual era a solução? Já existe uma idade máxima, 75 anos, aposentadoria compulsória. Eu faria uma emenda constitucional, se o Brasil dependesse de mim, colocando a idade mínima em 60 anos. Pronto. Então o cara não ia chegar lá exatamente com os 60, um ia entrar com 65, outro com 63, não sei o quê, mas no final das contas, quem mais tivesse sorte de entrar no comecinho da idade mínima, com 60 anos só passava 15 anos. Que é muita coisa. Que é muita coisa. Mas pelo menos ele ia ter a vaidade de se comportar com decência e com dignidade, e não bancar o papagaio de pirata. 13 horas mais um minuto. O Francisco Schmidt está dizendo aqui, boa tarde, posso mandar a programação da festa de Nossa Senhora da Saúde para você divulgar? Mande que eu divulgo, viu? Danilo Ribeiro de Carnaubal, na época da CPMI da Covid, a imprensa transmitia tudo ao vivo com a intenção de queimar o Bolsonaro. O CPI da Covid realmente teve muita... Foi muito midiático. Foi, exatamente. Davi Alves também está acompanhando a gente aqui na tribuna da Serra Grande FM. Deixa eu mudar para outra aqui para ver se tem mais alguém com a gente aqui para a gente estar registrando aqui as participações. Minha amiga Lindalva pergunta aqui sobre a questão das eleições no ano que vem, vendo tanta esculhambação no Congresso Nacional, Zé Antônio. Será que boa parte volta ou vai ter mais mudança do que permanência? Tá uma boa pergunta, Lindalva. E aí, José? Não, eu acho que a renovação é mínima, porque essa esculhambação a que ela se refere é exatamente quem fechou o cerco lá. A turma está pelejando, brigando pelas emendas, porque hoje em dia é muito difícil quem está fora entrar. Tá certo? Virou uma cozinhola legal. Quem já está lá se protege porque tem amizade dentro do partido. O partido vai botar o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, para ajudar aqueles que já são lá do esquema. E quem está pelo lado de fora pelejando para entrar não tem vez. A renovação política e a oxigenação e o melhoramento, a melhoria, tá certo? A evolução na qualidade dos políticos aqui no Brasil, no sistema atual, é praticamente impossível. Não tem como renovar, não tem como oxigenar, porque só dá para quem já está lá. Olha, boa parte dos deputados federais recebe mais dinheiro de emenda do que vários municípios brasileiros. Você pegar os municípios que têm cota de FPM 0,6, possivelmente não tem nenhum, tá certo, que receba o que recebe um deputado federal. Aí como é que vai oxigenar, como é que vai entrar gente nova? Só dá por dele, tá certo? Só dá para quem já está lá. Vai ser muito difícil ter alguma mudança. O Brasil precisa pensar numa forma de resolver esse problema. Essa confusão é grande. O presidente Lula quer acular, se agonia com essa história das emendas e tal, e é assim. Tem um ditado antigo que eu escutava muito quando eu era criança, que a medida do ter, ou seja, a medida do possuir, nunca enche. Nunca enche. Pois bem, então o camarada tinha uma emenda que era criticada no tempo que o Bolsonaro era presidente, e o PT, quando entrou, aumentou o valor. Tá certo? Hoje, o deputado federal tem de piso 50 milhões, o senador 68. Aí, isso é piso. Aí eles conseguem mais algumas coisas, tem a emenda de bancada, não sei de que e tal. O deputado federal, a maioria deles, tá certo, recebe de emenda no ano mais de 100 milhões de reais. O município de Croatá, há 5 anos atrás, no ano de 2020, o pico de receita da gestão Tomaizinho, Claudio Almir e Edilson Feliciano, que teve uma eleição suplementar, o ano de 2020,
o município de Croatá recebeu 50 milhões. E hoje, 50 milhões com um deputado federal é fichinha. Como é que vai renovar? Me diga. 13 horas mais 5 minutos, só respondendo aqui, aliás, agradecendo minha amiga Martinha do Alto da Boa Vista, município de Ipu. Ela colocou sim, a pergunta que você ia fazer era sobre o aumento da taxação das bets. Obrigado, Martinha, realmente tinha esquecido. Zé Antônio, mais uma carga aí do PT querendo aumentar a arrecadação. E um arrependimento grande, porque tem 4 anos que não arrecada. Eu vi o Haddad fazendo aí menção a negócio das bets, que tinha 4 anos que não pagava nada, com vontade de fazer um araquiri, tá certo? Que é o que o samurai faz quando fica desonrado. Ele diz, rapaz, esses caras têm 4 anos que estão ganhando muito dinheiro e nós ainda não conseguimos dar uma mordida neles. O grande problema desse governo só pensa em arrecadar, não pensa em cortar gasto, não pensa em moralizar a coisa pública. Nós estamos falando aqui, estava falando aqui da história dos aposentados, dos descontos irregulares, porque na hora que a negada do PT toma de conta do poder, é na base do libera geral, tá certo? O camarada diz assim, rapaz, se bem que a farinha tá muita, mas cada um que olha, não, a farinha tá pouca, meu pirão primeiro, tá certo? E aí isso vai longe. Essa sanha arrecadatória desse governo é uma característica intrínseca, é uma coisa inata em qualquer governo do PT. São 13 horas mais 6 minutos. Prometi divulgar aqui a programação da festa de Nossa Senhora da Saúde em Sussuanha. Já chegou aqui já. Então vamos lá. 17h30 hoje tem a abertura da festa, caminhada em procissão, saindo com o mastro da bandeira da casa do senhor Valdeci e da dona Expedita até a capela de Nossa Senhora da Saúde. Às 18h30 também hoje tem a novena. Às 19 horas, celebração eucarística com os responsáveis de cantos e salmos, é a própria comunidade de Sussuanha, comentário, leitura, ministro da Eucaristia e prece da Sussuanha do Mosteiro, e a celebração eucarística que vai fazer é o padre Clodoaldo, rapaz. Olha, o padre Clodoaldo, lá de Nicanguá, vai estar hoje aqui na programação da abertura dos festejos aí de Nossa Senhora da Saúde, lá no distrito de Sussuanha. Amanhã, 4 horas da manhã, tem caminhada saindo da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres até a capela de Nossa Senhora da Saúde, em Sussuanha, finalizando com café comunitário no salão paroquial da capela. Às 18h30, novena. Às 19 horas, celebração da palavra com os responsáveis sendo Cantos e Salmos Sussuanha, comentário, primeira leitura, ministro da Eucaristia do Monteiro, segunda leitura, ministro da Eucaristia e preces de São Félix. Celebração da palavra é com a Érica. No domingo, dia 12, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil, às 17h30 tem procissão com Nossa Senhora Aparecida saindo da casa do senhor Neurifran e da senhora Marta Cleia. Às 18h30 tem novena. Às 19 horas tem celebração da palavra. Os responsáveis, Cantos e Salmos Cachoeira do Sul, comentário, leitura, ministro da Eucaristia e prece, Mata Fresca, e a celebração da palavra será com a Hortência. Olha, gente, muita gente manda áudio aqui, é complicado eu escutar áudio, tá certo? Eu sugiro que vocês escrevam, que para eu ouvir aqui durante a coluna áudio é bastante complicado, tá bom? Se escrever, dá para eu ler, agora para ouvir áudio aqui é bem complicado. 13 horas, mais 8 minutos, dá uma passadinha aqui na nossa rede social aqui, ver quem está mais com a gente aqui. O Francisco está perguntando se eu já vi a programação, já vi e já li, tá bom, meu amigo? Quando for na segunda-feira, você manda de novo, que a gente lê de novo, sem problema nenhum. Francisca Nascimento, boa tarde, Deus abençoe todos vocês. Vamos lá aqui, Zé Antônio? Podemos tocar em frente? Bora. Vamos lá, então. Perguntinha aqui que não quer calar, estava com a câmera fechada só no Zé Antônio, enquanto eu estava lendo a programação aqui. Essa pergunta chegou, na verdade, na terça-feira foi terça-feira, querendo saber sobre a aproximação do Ciro com o Cid Gomes. Se você viu aquela foto na homenagem ao Tasso Gereissati, a pergunta feita pelo Manuel, lá de Vajota, pergunta ao Zé Antônio se ele viu na foto do Ciro com Cid e Tasso alguma menção de aproximação entre os irmãos ou foi só uma social? Social quer dizer que é só uma foto, pronto, só uma foto. Social quer dizer só isso. Bom, vamos lá. Eu acho que o senador Tasso Gereissati, que tem moral de sobra,
é o homem público, tá certo, mais honrado aqui do Ceará, sem dúvida nenhuma. Nunca se ouviu falar no mal feito do Galeguinho. Procure alguém que tenha ouvido falar em alguma coisa mal feita por aquele Galeguinho que você não encontra. Aquele tem moral para andar em qualquer lugar de cabeça erguida. Ele pegou os dois meninos do jardim da infância pela orelha, levou os dois bichinhos e chamou o retratista de fazer uma foto de nós aqui. Deixando as brincadeiras de lado, um pedido do Tasso é irrecusável, tá certo? Pode até ser que quem estava com um sorriso mais franco lá era o Cid, aquele sorriso assim meio para trás, tá certo? Talvez ele tenha ido ali pisando duro, tá certo? Mas foi. Você convidado pelo Tasso não vai fazer uma desfeita dessa com ele de jeito nenhum. Cid, o Ciro Gomes, por exemplo, só foi governador por causa do Tasso. Primeiro botou ele na prefeitura de Fortaleza, com a benção de Deus e com a boa vontade do povo de Fortaleza. Depois botou no governo do Ceará, com as bênçãos de Deus e com a boa vontade do povo do Ceará. E só o Cid pensou em ser candidato a governador porque era irmão do Ciro e foi presidente da Assembleia quando o Ciro era governador e ele deputado, e depois foi prefeito de Sobral e foi eleito com a bênção do Tasso. Na época, ele candidato, o partido do Tasso tinha um candidato que era o Lúcio Alcântara. O Tasso queria que o Lúcio Alcântara continuasse senador, o Lúcio Alcântara teimou, o Tasso virou as costas e apoiou tacitamente, não publicamente, porque quem era candidato do partido dele era o doutor Lúcio Alcântara, tá certo? Mas ele mexeu com os pauzinhos para ajudar o Cid Gomes. Os dois, tá certo? Foram candidatos por causa dele. Um de forma direta e indireta e o outro de forma direta, mas os dois devem tudo que são na política ao Tasso Gereissati. O Tasso tem moral para fazer os dois se unirem. Na sequência aqui, Zento, eu puxei esse assunto aqui do Manuel, exatamente porque na sequência aqui tem a reportagem da Lia Gomes, irmã do Ciro e do Cid Gomes. Ela vê a aproximação entre os dois irmãos tímida, mas diz que o tempo vai aplacando as raivas. Ou seja, ela deu a entender que esse reencontro político pode sim acontecer para a eleição 2026. E com toda certeza ela fala autorizada por eles. Eles lá são muito independentes num bocado de coisa, mas nesse negócio aí de querer adivinhar o que passa na cabeça dos outros, com toda certeza ela fala estimulada por alguém. Ela com toda certeza sabe o que está dizendo. O que eu acho é assim, dizia, eu acho que era Sêneca, um sábio romano, que não existem ódios intransponíveis, exceto os do amor. Quando alguém que tinha um amor muito grande por alguém e acontece alguma coisa que a pessoa acha que aquele cara que fez aquilo não podia ter feito de jeito nenhum por causa do amor que existe entre os dois, o perdão é mais difícil. É muito mais difícil. Mas não é impossível, tá certo? Às vezes, encontram formas de, através da generosidade, e eu sei que o Cid é um cara muito generoso. O Ciro eu não tenho muito conhecimento sobre isso não, mas o Cid é muito generoso. Eu tenho a impressão que eles vão terminar se ajeitando. E se o Ciro for candidato, o Cid não vai de forma nenhuma ficar contra ele. Ele pode sair de política, ele não já saiu? No período que teve a disputa entre o Elmano e o Roberto Cláudio, porque ele estava de um lado e o Ciro do outro. Ele não ficou quieto na meroca dele? Mas negócio que ele não ficou quieto, não. Ele ficou nos bastidores, quieto não. Ele ficou bem quietinho mesmo. Ele não atingia nem ligação de ninguém. Nem ligação ele atingia. Ele ficou completamente inerte. Agora, no segundo turno ele se meteu, porque era só o Lula, né? Ele foi ajudar. No dia que foi para fazer o lançamento da campanha de segundo turno, ele estava lá presente. Chegou até um carrão esporte bonito, danado, tá certo? Mas ele estava presente. Mas durante a campanha ele não se mexeu, exatamente para não ter que enfrentar o irmão. Ele é o mesmo cara. 13 horas mais 13 minutos, é a hora do 13h13. Zé Antônio, com a bênção do Cid Gomes, novos prefeitos foram filiados ao PSB. Vale lembrar que o Cid não é o presidente do PSB aqui no estado do Ceará, é o pai do Camilo Santana, só lembrando isso. Mas virou um ato público nessa filiação dos novos prefeitos, que aconteceu no último fim de semana, um ato público puxado pelo Cid, de apoio ao nome de Júnior Mano na disputa pelo Senado. A turma dos bastidores da política diz que o Ciro quer empurrar o Júnior Mano na garganta do povo cearense a qualquer custo. E aí, José?
Rapaz, isso aí não, eu não vou meter nisso, não. Isso não tem. Isso aí é como nariz, cada qual tem o seu, tá certo? Cada qual tem sua opinião a respeito disso aí. É muito difícil a gente opinar alguma coisa a respeito de uma situação como essa, dessa litigância do senador Cid Gomes em relação à defesa impertigada, tá certo? Inflexível do nome do deputado Júnior Mano para ser senador pelo estado do Ceará. Então ele deve ter lá os motivos dele. E ele é um cara que enxerga muito, é muito bem informado, ele deve ter lá a justificativa dele também. Ele tem os motivos e a justificativa. E não sou eu, tá certo? Um João Grilo qualquer aqui, como as histórias do Ariano Suassuna, que vou meter meu bedelho no meio de uma coisa cuidada, gestada, conduzida por um homem de uma capacidade graúda como a do Cid Gomes. Eu não me sinto com coragem de fazer crítica nem elogio a isso aí. 13 horas mais 15 minutos, Antônio. Em uma década, prefeitos do Ceará se aglomeraram em poucos partidos políticos mobilizados por lideranças políticas, ou seja, os prefeitos, deputados, vereadores não têm de fato uma ideologia política. Eles seguem a um líder político aqui no estado do Ceará. Aconteceu isso em várias oportunidades, quando os Ferreira Gomes trocaram de partido, quando o Camilo Santana entrou na política com seu carisma também, determinou quem ia para onde também, e hoje a situação não é diferente. Uma reportagem feita pelo Jornal Diário do Nordeste, publicada no dia 4 de outubro, mostra exatamente que PT e PSB têm 65% das prefeituras do estado do Ceará. Dá para fazer alguma análise filosófica dessa questão política e das pessoas, dos políticos de menor tamanho, não terem ideologia, seguirem simplesmente líderes e não partidos? Eu estava me lembrando aqui, lá em 1986, quando o Taché Reissati foi candidato, era para acabar com o negócio da política dos coronéis. Não acabou, não. Tá certo? Os coronéis de primeiro tinham galão, e agora é coronel sem galão. A política continua do mesmo jeito. Tá certo? A política dos coronéis. 13 horas mais 17 minutos, dando sequência aqui, Zé Antônio. Pronto, encontrei aqui. Camilo Santana fez aulas em Fortaleza para obter CNH de ônibus. Ele diz que vai adicionar aí a categoria D na sua CNH. A turma está vendo isso aí como um marketing político aí, já que o governo investe tanto na questão da CNH popular. Esse tipo de marketing, será que funciona? Sei lá, achei tão chinfrim, tá certo? É um embirrado daquele bem pirritotinho, tá certo? Eu acho que só tem um pneuzinho na traseira. Eu queria que tivesse botado dele, era num ombão articulado daqueles que roda lá dentro das ruas de São Paulo, e tivesse soltado ele para andar aqui dentro da rua, ou pelo menos em Sobral. Aí era não sei D. Mas ali é moleza. Mas aquilo com toda certeza já é jogada política, porque assim, ele não tinha filmado. Eu já tirei carteira, já troquei, já fiz inclusão de moto, fiz inclusão de categoria B, de achar 4, nunca filmei. Se eu soubesse que era bom, eu tinha filmado. 13 horas mais 18 minutos, estou infeliz. Essa foi a frase do Ciro, que diz que o PDT foi retirado dele e se vendeu ao PT no estado do Ceará. Ou seja... Ele disse, inclusive, que já estão querendo tirar a União Progressista dele oferecendo o FNDE. Ele disse isso também, que já estão oferecendo o FNDE, que é a mala preta da grana do MEC, estão oferecendo a União Progressista, né? União Brasil, sei lá, que é para... o UAP, União Progressista. Para deixar o Ciro Gomes sem legenda. Quando ele disse isso, eu fiz uma leitura, que a tendência dele é ir para lá, para a União Progressista. Senão ele não tinha se incomodado. Se ele estivesse pensando para o PSDB, ele tinha ficado calado. Vamos lá, então, tem mais pergunta aqui, meu amigo César Augusto, está acompanhando a gente lá em Ipueiras. E aí veio a pergunta exatamente por conta disso, é que até uma pessoa graduada como Ciro Gomes não consegue ter afinidade com o partido político, porque os partidos migram de acordo com suas conveniências. Pergunte ao Zé Antônio se ele concorda em candidaturas independentes aqui no Brasil. E aí, José? Concordo plenamente. Eu acho que a democracia comporta tudo. Eu digo sempre, aqui no Brasil, quando você vê o cara dizendo que está defendendo a democracia, é porque ele está sacaneando a democracia, tá certo?
que a democracia não precisa de defesa. A democracia é como rabo de lagartixa, quando ela existe mesmo. Eu, algumas vezes, falei aqui nesse microfone que eu me orgulhava da democracia brasileira. Mas agora eu não me orgulho mais, porque tem um bocado de cara defendendo a democracia. A democracia só existe, de fato, num lugar onde você, inclusive, tem direito de ser contra ela. É um direito da pessoa. A liberdade de opinião, a liberdade de pensamento. Se você tem um camarada que é contra a democracia, o sujeito que acha, não, pai, não precisa de negócio de eleição, não, bastava escolher um general para botar e para governar o Brasil durante 4 anos e tal. Qual o problema? Isso é a ideia dele. Aí eu vou botar um cara desse na cadeia, dizer que ele é antidemocrático, que em democracia não existe nada antidemocrático. A única coisa antidemocrática que existe em democracia é você querer obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem. É você empatar as pessoas de dizer o que elas querem. É você empatar as pessoas de manifestarem livremente o seu pensamento, seja ele qual for. Porque está escrito no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. É o que está na Constituição e acabou-se. Enquanto a Constituição for essa que está aí, democracia não precisa de Alexandre de Moraes para defender a democracia, não. Porque o cara que diz que vai defender a democracia, na realidade, ele vai tirar das pessoas o direito de exercerem a democracia na plenitude. Porque a democracia é assim. Lá nos Estados Unidos, de repente, tem uma manifestação de direita e o pessoal da esquerda quer atrapalhar, a polícia vai lá para proteger os caras para fazer a manifestação. Quando inverte as coisas, faz do mesmo jeito. A gente tem que ter liberdade para se expressar com responsabilidade. Essa confusão que tem aí de rede social, eu acho que é a coisa mais fácil do mundo de resolver. Basta não ter conta de ninguém, nenhuma rede social que não tenha o CNPJ. Tão fácil de resolver, eu não sei por que é que não toma essa atitude. CPF, no caso. Aliás, não sei, ou CPF. Às vezes tem pessoa jurídica. Mas tanto fala, o CPF. Isso aí, João, em sonho, João, apóstolo de Jesus, já tinha previsto. Ele fala no número da besta fera. Quem não tem o número da besta fera escrito na testa não pode comprar e nem vender. Para o homem daquela época, o número tinha que ser na testa para poder existir. Mas hoje você tem até negócio de cartão de crédito por aproximação e tal, ele não podia prever essa figura dessa forma. Mas o número da besta fera que ele se refere é a identidade da pessoa, é a identificação. Hoje aqui no Brasil, inclusive, o menino quando nasce já tem o número do CPF, que é o número dele. Identidade, tudo vai ser o mesmo número. Pois bem, todo mundo no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem o tal do número da besta fera, que foi o que escreveu João em sonho, foi o sonho dele, quando escreveu o Apocalipse, foi exatamente esse. O número da besta fera que ele se refere é o seu CNPJ, o seu CPF, sem ele você não pode comprar e nem vender. Então tem como identificar todo mundo. Mas eu divaguei tanto que perdi aqui o sentido da pergunta. Eu fui... Não, a questão da ideologia, porque... Tá aqui. Pergunte ao Zé Antônio se ele concorda com candidatura independente de partido político. Pronto. Eu falei tudo isso aqui, esses temas transversais aqui, para poder chegar nisso. Eu acho que é para ter direito o cara não ter partido e ser candidato, sem ter o partido. Porque, às vezes, o sujeito, para ter um partido, compra um partido. A gente já viu isso aqui no Brasil. A gente vê isso em cidade interior. O cara vai e compra um partido do outro para não deixar o outro ser candidato. Tem que ter um jeito que o cara resolva o problema ele sozinho, sem depender de ninguém. Lá nos Estados Unidos, a gente pensa que só tem o Partido Democrata e o Republicano, mas não é não. Tem vários partidos, inclusive tem o não partido. Lá em... Deixa eu me lembrar aqui. Quando o Bush pai perdeu a reeleição dele, foi por causa de um candidato independente que apareceu, que teve lá 15, 16% dos votos. E terminou bagunçando a eleição. Foi exatamente quando se elegeu o Bill Clinton, né? Foi exatamente por causa de um candidato independente. Era um sujeito rico que foi candidato independente. A rigor foi quem decidiu a eleição americana. Então, o candidato independente devia existir. Não era para ser obrigado ninguém a ter partido político. Agora, os partidos políticos teriam que ter algum tipo de conduta que fosse definida em lei para eles funcionarem como uma proteção do povo, como uma proteção dos filiados e não como instrumento para alguém ganhar dinheiro e ficar rico, que é o que a gente vê aqui no Brasil.
13h24, então, só para finalizar, nós falamos aqui na semana passada sobre os afagos entre o pastor Fernandes, Alcides Fernandes e o Ciro Gomes. E essa semana, publicamente, o André Fernandes revelou que teve 2 conversas reservadas com o Ciro Gomes e defendeu a unificação da oposição no estado do Ceará. Disse ele na entrevista, todo mundo está começando a entender que precisamos derrotar um câncer no Ceará chamado de PT. Para muitos analistas, aí uma candidatura do Ciro Gomes forçaria o retorno de Camilo Santana ao cenário político eleitoral aqui no estado do Ceará. Mas, para outros analistas, essa declaração do André Fernandes é uma pá de cal nas pretensões da esquerda de se manter com o esquema de poder no estado do Ceará. Ele tinha dito que o PL ia ter candidatura própria, ele hoje é o presidente do PL aqui no estado do Ceará, assumiu no dia 22 de setembro, na cerimônia fechada lá em Brasília, e agora admitiu, revelou publicamente, numa entrevista, que teve 2 conversas reservadas pessoalmente com o Ciro Gomes. Muda o que, Zé Antônio, ou não muda nada? Um dia desse a gente viu numa entrevista o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, dizer que aqui no Ceará o candidato deles é o Ciro Gomes. Então não adianta o presidente regional pensar diferente, tá certo? Eu não sei se a entrevista do Valdemar Costa Neto chamou o André Fernandes à razão, ou se ele, digamos, quando disse lá que tinha que ter candidatura própria, era uma maneira de autoafirmação do partido, ninguém sabe o que é que se passou. Mas o pastor Alcides é pai dele, né? Pai dele. É pai dele. Aí esse pastor tem um nome predestinado, Alcides, tá certo? Alcides. Sendo 2 Cides, tá certo? É o Cid e o Ciro. Vou trocadilho. Aí cabe um corte, viu? Aí cabe um corte. Alcides e Ciro. Vai logo é um Cid plural. Pois é. 13h27, Antônio. Algo mais que você queira colocar? Não, só isso mesmo. O Alcides no plural é o Cid e o Ciro, tá certo? É o plural. Alcides. Pois é, obrigado aí pelo carinho da audiência. Não parou às 13h03, mas vamos lá.